Oi, pessoal, aqui é o Ricardo, professor de estatística da UEMP. Eu vou falar para vocês hoje sobre medidas separatrizes ou medidas que posicionam certos intervalos de dados. E vamos lá, tá? Vamos começar falando sobre quais são as medidas separatrizes que eu vou falar para vocês. Separam um conjunto de dados em quatro partes, os que separam em 10 partes, e os percentis que separam em 100 partes, tá? O quartis vai posicionar, então, três valores. No primeiro quartil, que é 25%, o segundo quartil, que é 50%, o terceiro quartil, que é 75%. Os decis separam 9 decis, né, de 10% até 90%, de 10 em 10. Os percentis, de 1 em 1, tá, em 99 partes, 100 partes, mais 99 posições. Então, os quartis, conforme eu disse anteriormente, são os valores que separam os conjuntos de dados em quatro partes iguais, em quatro subconjuntos, tá? Com a mesma proporcionalidade. Então, aqui eu tenho meu primeiro quartil, aqui eu tenho meu segundo quartil, aqui eu tenho meu terceiro quartil. Então, aqui tenho meus primeiros 25% dos valores, aqui eu tenho os 25% somados aos 25 primeiros valores, são 50%. O meu segundo quartil me indica a mediana. Esse terceiro quartil, você soma os 50% que haviam anteriormente, você tem 75% aqui, então o terceiro quartil ele separa baixo e 25% acima. E aqui, então, os pontos de divisão são referidos como quartis e estão definidos como o Q1 é o primeiro quartil, que separa 25% dos elementos abaixo do seu valor. O segundo quartil separa 50% dos elementos abaixo do seu valor, e também é a mediana. E o terceiro quartil separa 75% dos elementos abaixo do seu valor, 25% acima do seu valor. Esse é uma nova divisão, né, desse conjunto de dados ordenados, tá? Mas eles devem ser ordenados, tá, do menor para o maior. E aí você tem, então, 10 divisões entre 9 quartis, entre 9 decis, desculpa, tá, tô falando de decis, aonde você, nessas posições de D1 até D9, você tem os decis, né, correspondentes, por exemplo, esse aqui é o decil 1, certo? Que separa 10% dos valores abaixo desse ponto e 90% acima. Aqui o decil 2, 20% abaixo do valor e 80% acima desse valor. Decil 3, 30% abaixo do valor e 70% acima. O decil 5, ele também é a mediana, tá? Divide 50% das informações à esquerda, à direita, ou acima ou abaixo. E o decil 9, né, andando mais para frente, ele separa 90% dos elementos abaixo do seu valor. Então, aqui você pode observar, ó, primeiro decil 1 separa 10% dos elementos, segundo decil 2 separa 20% dos elementos, quinto decil separa 50% dos elementos e também é a mediana, e nono decil separa 90% dos elementos abaixo do seu valor. Então, entre o D2 e o D5 tem o D3 e o D4. O terceiro decil, certo, que separa 30% dos elementos abaixo do seu valor, e o D4, que é o quarto decil, separa 40% dos elementos abaixo do seu valor. Entre D5 e D9 tem um D6, que é o sexto decil, que separa 60% dos elementos abaixo do seu valor e 40% acima. O D7, que é o sétimo decil, separa então 70% abaixo e 30% acima. E o D8, o oitavo decil, separa 80% abaixo e 20% acima. E para encerrar, né, as medidas separatrizes as principais, os percentis, os conjuntos de dados em 100 partes iguais, de 1 a 1%. Isso não quer dizer que, por exemplo, que quando você tem, toda vez você tem 100 valores e aí cada valor equivale a 1%. Não, vai ter um conjunto de dados, tá? Você pode ter um conjunto de 20 observações, de 100 observações, de 1000 observações, 1 milhão de observações, e você vai dividir em partes iguais. Isso é a ideia dos percentis, tanto quanto dos decis, quanto dos quartis, tá? Então, você vai separar conjuntos de dados de mesma medida.
ou se possível, da mesma quantidade de observações em cada subconjunto. Então, os percentis são os valores que separam um conjunto de dados em 100 partes iguais. Por exemplo, aqui P1, né, o 1% dos valores está à esquerda ou abaixo e 99% acima. P2, 2% abaixo e 98% acima. P50, né, equivale a mediana, 50% abaixo e 50% acima. P98 equivale a 98% das observações abaixo desse valor e 2% acima. P99 é 99% dos valores abaixo, né, desse ponto e 1% acima. Então, por exemplo, P37 são 37% dos valores abaixo desse valor, que é o percentil 37, e 63% dos valores acima. E, novamente, né, o que eu acabei de falar, P1, primeiro percentil, separa 1% dos elementos abaixo do seu valor, P2, segundo percentil, separa 2% dos elementos abaixo do seu valor, e assim vai até P50, que em 40º percentil, que separa 50% dos elementos abaixo do seu valor, também é a mediana, P99, no 99º percentil, que separa abaixo do seu valor. Esse aqui é um exemplinho, tá? Considerando a seguinte amostra, que representa o tempo de espera para observações, determinar o percentil do valor 5,08, né? 5 minutos e 0,8 partes de minuto. Ah, por que não é 0,8 segundos, professor? Observe aqui, ó, 5,85. Os segundos, eles variam entre 0 e 60. É uma medida sexagesimal. Então, essa contagem aqui são partes de minuto. 8 partes de 100 partes de minuto. Tá? Então, né, eu tenho que descobrir qual é esse percentil. Então, como os dados não são agrupados, você tem que organizar de forma crescente. Aqui está em forma crescente, do menor para o maior, e fazer a seguinte conta, fazer o seguinte cálculo. Vou explicar para vocês aqui. Percentil, tá, de 5,08 nada mais é que você contar, verificar qual, né, a posição do número, né, aqui é o 38º, dividir pelo total de observações, você vai ter, então, uma medida relativa, lá no quadrinho, para vocês entenderem melhor. Percentil, quando você tem, então, a posição do número e quantidade de elementos, nada mais é que você dividir a posição desse número, né, por total de elementos, vamos colocar por 100, porque aí você vai encontrar um valor inteiro. Daí você tem um critério, ou você arredonda, tá? Ou você arredonda, ou você divide por, se você arredonda, se for decimal, ou você faz uma média, tá? Se ele for inteiro. E aí você pega o sucessor e faz uma média. Eu vou explicar isso aqui agora. Olha só. Então, para achar o percentil, você tem que, então, descobrir a posição, o valor de referência, tá? Dividir pelo número de observações, multiplicar por 100, certo? Naquela tabela, o valor 5,08, o valor 5,08, ele está posicionado na 38ª posição. E há 60 elementos, tá? O N é igual a 60. Vamos pegar o 38 dividir por 60, depois multiplicar por 100. Esse resultado dá aproximadamente 63,3. Tá? Dá exatamente 63,3. Se eu arredondar, como o 3 está mais próximo
do zero do que do 10, né? Então, arredondo para o valor mais próximo dele, que é o 63. Então, percentil de 5,08 é 63. 63º percentil, ou 63% das observações estão à esquerda ou abaixo, né, desse valor, e 37% estão acima desse valor, tá? Tudo bem? Agora, se eu quero saber o número o percentil é 57%, é 57º, né? Qual o número que separa 57% das observações abaixo e 43% das observações acima? Como é que eu faço? Pergunta que se deve de maneira mais não, né? De maneira inversa, né? Você tem que fazer então um processo inverso do que nós fizemos agora. Olha só. Então, aqui está aqui é a resolução do exercício. Agora, para calcular o processo inverso, você tem que, né, para determinar um correspondente a um certo percentil, você deve primeiro ordenar os dados, do menor para o maior, usar essa fórmula aqui, ó. L igual K vezes N dividido por 100, onde K é o percentual desejado, N é o número de valores, certo? 100 é o conjunto de dados. Então, por que o processo inverso? Vou explicar lá no quadro. Inverso por quê? Olha só. Deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. Olha só. Se eu passar o N, aqui é só deixar o N, tá? Se eu passar o N multiplicando com P vezes N, certo? Que é igual posição do valor vezes 100. Se eu passo 100 dividindo, fica assim, ó, posição igual a P vezes N dividido por 100, tá bom? Então, essa posição aqui equivale lá na fórmula ao meu L, tá? Posição L. E esse P aqui equivale ao K, tá bom? Então, a fórmula pode ser reescrita da maneira L igual a K vezes N dividido por 100. Então, para eu encontrar, por exemplo, banco de dados, o meu percentil 25, por exemplo, tem que usar essa fórmula. Vamos voltar lá à apresentação, que tem mais algumas informações a dar para vocês. Então, olha só. Então, ordenando do menor para o maior, tabular, né, indicador de localização, né, da fórmula que eu mostrei. Se o L for decimal, você arredonda, né, para o inteiro mais próximo. Se o L for inteiro, você tem que pegar o sucessor, né, somar com esse L e dividir por 2, e aí você consegue descobrir, né, qual é o valor, tá, correspondente. Então, vamos calcular o percentil 25, tá? Nós temos 60 observações, e eu quero calcular o percentil 25. Pois bem, a fórmula novamente é L, né, que é igual a vezes N dividido por 100, onde o K é o percentil desejado. No nosso caso, o K é igual a 25, porque eu quero saber o P, 25.
beleza? E o N é o número de observações. Nesse exercício é 60. Então, basta fazer a continha aqui, ó, 25 vezes 60 dividido por 100. Tá bem? Cancela, cancela aqui o zero com o zero. 25 vezes 6, 25 vezes 6 é 150, certo? Por 10, então L é 15. Então, o L é 15. Então, eu tenho que entender que esse 15 aqui é o valor, né, quando ordenada os números na tabela, é o valor cuja posição é o 15º. Só que, como ele é inteiro, ele tem aquela regrinha, você tem que pegar, então, o 15º valor com o 16º valor, somar e dividir por 2. Então, o 15º valor lá é 4, como vocês podem observar aqui, ó, vou voltar aqui, podem observar aqui, ó, o 15º valor, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O meu 15º valor é 4,76 e o sucessor é 4,78. Então, esse é o 15º e esse é o 16º. Então, voltando lá para o quadro, nós temos o seguinte. Então, 4,76 é o meu 15º valor, tá bom? 16º, 8. Então, eu tenho que calcular a média entre 4,76 e 4,78, equivale a 4,77. Então, o P25 é 4,77. Bom, tudo bem? Alguma dúvida? Tendo dúvidas, mandem por e-mail, por gentileza. Pessoal, então, nós finalizamos aqui o conteúdo de medidas separatrizes, tá? Vamos voltar lá. Ó, o item do exercício para vocês. Deixei um exercício para vocês lá nas notas de aula, tá? Olha só para corroborar o que eu fiz no quadro, tá? O exercício 25 é 4,77, isso equivale que a 25% das pessoas levam até 4,77 minutos para serem atendidas. O exercício que eu gostaria que vocês fizessem, mandassem para mim, está na seção 1.3.4 nas notas de aula, tudo bem? Galera, obrigado, até mais, tchau, tchau.